When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. Oh, when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder I'll be there. Now, if a man was on the street and was blind, that would be horrible. If he was poor, would be horrible. Naked, horrible. But not knowing it. That's the miserable part. Agora, se um homem estivesse na rua e estivesse cego, seria horrível. Se ele fosse pobre, seria horrível. Nu, horrível. Mas, não sabendo, essa é a parte lastimável. And there's people today that claim to be Christians, that belong to church, that doesn't know that they need repentance, and to tell someone that it stirs them up. E há pessoas hoje que se dizem cristãos, que pertencem à igreja, que não sabem que precisam de arrependimento. E dizer isso a alguém o deixa irrequieto. Now, when John began to preach repentance to those people of the church, they said, looky here, we got Abraham to our father. We don't need none of these wild preachers coming out of the wilderness. Agora, quando João começou a pregar o arrependimento àquelas pessoas da igreja, elas disseram, olha aqui, temos por pai a Abraão. Não precisamos de nenhum desses pregadores incivilizados saindo do deserto. These uneducated groups, undenominationals, we don't need any of their hollering going on, for we have Abraham to our father. Estes grupos iletrados, não denominacionais, não precisamos de nenhuma de suas gritarias e comportamento, pois temos por pai a Abraão. So would that same message blind the church today if you ask the person quickly, are you a Christian? Say yes quickly, they'll say, what denomination do you belong to? Now that's all right, but it has nothing to do with Christianity. Assim iria essa mesma mensagem chegar à igreja hoje, se você perguntasse a uma pessoa rapidamente, você é cristão? Diz, sim. Rapidamente dirá, a que denominação você pertence? Agora, isso está bem, mas não tem nada a ver com o cristianismo. What I'm going to say, well, I'm a Methodist or Baptist or Presbyterian or whatever church that they happen to be affiliated with, which is perfectly all right. But that doesn't answer the question. Um deles dirá, bem, sou metodista, ou batista, ou presbiteriano, ou qualquer igreja a que, por acaso, estão filiados. O que está perfeitamente bem, mas isso não responde à pergunta. You still need repentance. And repentance shakes the people. They think they don't need it.
I'm the deacon. I do certain things at the church. That doesn't excuse anything. You still need repentance. Você ainda precisa de arrependimento. E arrependimento abala as pessoas. Elas acham que não precisam disso. Eu sou diácono. Eu faço certas coisas na igreja. Isso não é desculpa para nada. Você ainda assim precisa de arrependimento. And John was simply confirming the promise of God and preaching against intellectual religion. And if that same message went forth today, it would raise just as much of a stir among the religious people as it did then. E João estava simplesmente confirmando a promessa de Deus e pregando contra a religião intelectual. E se aquela mesma mensagem fosse proclamada hoje, causaria tanta agitação entre os religiosos como causou então. Because the only difference is say, and having Abraham for our father, they say today, well, I want you to know I'm a member of a certain congregation. Porque a única diferença, eles dizem, em ter por pai a Abraão, eles dizem hoje, bem, quero que você saiba, sou um membro de certa congregação. And John said, but the axe is laid at the root of the tree, and every tree that don't bring forth good fruit is hewn down and cast into the fire. E João disse, mas está posto o machado à raiz da árvore, e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. And he said he's coming with a fan in his hand, and he'll thoroughly purge the floors and burn up the chaff and gather the wheat into the garner. E ele disse, ele está vindo com uma pá em sua mão, e limpará as eiras, e queimará a palha, e recolherá no celeiro o trigo. Oh, no wonder Jesus said there was not a man born like him. And the reason that John did this, he was a special person. God equips a man, he equips him with his own material. Oh, não admira que Jesus tenha dito, não houve homem nascido como ele. E a razão por que João fez isto é que ele era uma pessoa especial. Deus equipa um homem. Ele o equipa com seu próprio material. They didn't go out in the wilderness to hear an intellectual lecture, something that would be like a politician's speech. Eles não foram para o deserto ouvir uma palestra intelectual, algo que seria como o discurso de um político. Jesus said, what did you go to hear when you went out? When the people had heard, John heard a man that was born from his mother's womb full of the Holy Ghost. Jesus disse, que fostes ouvir quando fostes, quando as pessoas que ouviram João ouviram um homem que nasceu desde o ventre de sua mãe, cheio do Espírito Santo. They didn't hear a compromiser on the gospel. They didn't hear denominations argued this one's right and that one's wrong. They heard a gospel message that cut to the heart. Elas não ouviram alguém que fazia concessões no Evangelho. Elas não ouviram denominações que argumentavam este está certo e aquele está errado. Elas ouviram uma mensagem do Evangelho que cortava até o coração. John preached the baptism of the Holy Spirit. He never preached something that he didn't have. He preached what he had received. João pregou o batismo do Espírito Santo. Ele nunca pregou algo que não tinha. Ele pregou o que havia recebido. And man of God that's sent into the fields today has no right to preach the gospel without the baptism of the Holy Spirit. That's the first qualification of a minister, is to be filled with the Holy Ghost. E os homens de Deus que são enviados para os campos hoje não têm direito de pregar o Evangelho sem o batismo do Espírito Santo. Essa é a primeira qualificação de um ministro, é ser cheio do Espírito Santo. So what did you go to see? A man dressed in soft clothes?
He said, those that are dressed in soft clothes are of king's palaces. John was too far from Hollywood to be a dressed up social sort of a preacher. Então o que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Ele disse, aqueles que estão vestidos ricamente são de palácios de reis. João estava longe demais de Hollywood para ser um tipo de pregador social bem vestido. What did you go to hear a man with a fine education? John went into the wilderness at the age of 9 years old, the history says. His education come from God. Que fostes ouvir? Um homem de ótima instrução? João foi para o deserto aos 9 anos de idade. A história diz, sua instrução veio de Deus. Why did they go to see his campaign manager, an eloquent man who could fix up the campaigns and get all the churches to cooperate? Why, of course not. Ora, eles foram ver seu diretor de campanhas, um homem eloquente que podia preparar as campanhas e fazer todas as igrejas cooperarem? Ora, claro que não. He rebuked Pharisees and Sadducees, and he called the ministerial association a group of snakes. He said, oh, you vipers, who's warned you to flee from the wrath to come? Ele repreendeu fariseus e saduceus. Ele chamou a associação ministerial um grupo de cobras. Ele disse, víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Don't start saying within yourself, we belong to this or we belong to that. For God's able of these stones to rise children to Abraham. Não comeceis a dizer em vós mesmos, nós pertencemos a isto ou pertencemos àquilo, pois destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. What we need today is some more John the Baptist preaching, anointed with the Holy Spirit. O que precisamos hoje é de um pouco mais de pregação de João Batista, ungida com o Espírito Santo. And he did not take back when they seen when he preached on marriages and divorces. He preached right straight on the straight gospel because he didn't take it back. Why? He was anointed. He couldn't help being what he was. E ele não se retratou quando eles viram, quando ele pregou sobre casamentos e divórcios. Ele pregou francamente sobre o evangelho franco, porque não se retratou disso. Por quê? Ele estava ungido. Ele não podia deixar de ser o que era. You can't help being what you are. Even if you're a sinner, you're not responsible for being a sinner. You're responsible for remaining a sinner. Você não pode deixar de ser o que é. Mesmo que seja pecador, você não é responsável por ser pecador. Você é responsável por continuar pecador. There is a way prepared for you. But to be a sinner, you was born that way. God doesn't send you to hell for being a sinner. God sends you to hell because you won't repent and take Christ as your Savior. You refuse to take the right road. You send yourself to torment. Há um caminho preparado para você. Mas quanto a ser pecador, você nasceu assim. Deus não o manda para o inferno por ser pecador. Deus o manda para o inferno porque você não se arrepende e aceita Cristo como seu Salvador. Você se recusa a tomar o caminho certo. Você manda a si mesmo para o tormento. You send your own soul to its eternal destination upon the free moral agency of your own convictions. God does not send anyone to hell. He never did and he never will. Man send themselves to hell because they refuse to accept the way of salvation. Você manda sua própria alma para o seu destino eterno, com base no livre-arbítrio de suas próprias convicções. Deus não manda ninguém para o inferno. Ele nunca mandou e nunca mandará. Os homens mandam a si mesmos para o inferno, porque se recusam a aceitar o caminho da salvação. God isn't, He's long-suffering. He doesn't want any to perish. Never wanted it. But man rather walk in darkness than to walk in light. The
reason of it is they are born in that condition and have no desire to take the light. Deus não é. Ele é longânimo. Ele não quer que ninguém se perca. Nunca quis. Mas os homens preferem caminhar nas trevas a caminhar em luz. A razão disto é que eles nascem nessa condição e não têm nenhum desejo de aceitar a luz. And messengers come from east and west and north and south and throw barricades, song service, testimonies, preaching across the path of the sinner, and he deliberately walks right through them. Then say that God is responsible or guilty. E mensageiros vêm de leste e oeste, norte e sul e levantam barricadas. Culto de cânticos, testemunhos, pregação no caminho do pecador, e ele deliberadamente caminha através delas, e então diz que Deus é responsável ou culpado. God is good and full of mercy, and he wouldn't want no one lost. But man wants to be lost because it's his desire. He refuses to walk in light. That's what makes him be lost. Deus é bom e cheio de misericórdia, e ele não gostaria de ninguém perdido. Mas o homem quer se perder porque é seu desejo. Ele se recusa a andar na luz. É isso que o faz se perder. All right. Now, John, he was against this intellectual preaching. He had no education. So therefore he could not have got cooperation. Muito bem. Agora, João, ele era contra esta pregação intelectual. Ele não tinha instrução, portanto, não poderia ter obtido cooperação. I suppose even in a city of this size, if Brother Graham would try to say, now, we'll have a revival here and we'll go all over the city. I've seen when he had his revival that on the crossroads, a little sign said revival in Utica. Suponho que mesmo numa cidade desse tamanho, se o irmão Graham tentasse dizer, agora, nós vamos ter um reavivamento aqui e iremos por toda a cidade. Eu vi quando ele teve seu reavivamento que, nas encruzilhadas, uma pequena placa dizia reavivamento em Utica. It didn't say what church. It just said there's a revival going on. Come, everybody's welcome. Não dizia em que igreja, só dizia há um reavivamento acontecendo. Venham, todos são bem-vindos. I imagine if he went from preacher to preacher around over the country here, he'd have a hard time getting full cooperation. He wouldn't do it. Eu imagino que se ele fosse de pregador a pregador em torno de toda a região aqui, ele teria dificuldade para obter plena cooperação. Ele não conseguiria. If I come in here to hold a campaign with him, Brother Beeler and Brother Ruddle and all of us together got together to hold a campaign in Jeffersonville or New Albany or somewhere, we'd have to draw the crowds by our own preaching and by the Holy Spirit. Se eu vier aqui realizar uma campanha com ele, o irmão Beeler e o irmão Ruddle, e todos nós juntos nos reuníssemos para realizar uma campanha em Jeffersonville ou New Albany ou em algum lugar, nós teríamos de atrair as multidões por nossa própria pregação e pelo Espírito Santo. Churches that say, well, we have nothing to do with that. What seminary are they from? Where's their backing? As igrejas diriam, bem, não temos nada a ver com isso. De que seminário eles são? Onde está o seu patrocinador? Our credentials, as John would say, it doesn't come from you Pharisees. God called me to preach the gospel. That's my credentials. Nossas credenciais, como João diria, não vêm de vós, fariseus. Deus me chamou para pregar o evangelho. Essas são as minhas credenciais. All God-sent men stand on the same ground. The church don't send you. God sends a God-sent man. John was that type. Todos os homens enviados por Deus encontram-se na mesma condição. A igreja não o envia. Deus envia um homem enviado por Deus, e João era desse tipo. Jesus said, what went you out to see? Did you go to see a Pharisee or a Sadducee, Methodist or a Baptist or a Presbyterian? What did you go to see? Was he dressed fine? Was he eloquent in his speech? Jesus disse,
Que fostes ver? Fostes ver um fariseu, um saduceu, metodista ou batista ou presbiteriano? Que fostes ver? Ele estava bem vestido? Era ele eloquente em seu discurso? What did he do but stand there and condemn everything that was wrong? Even the Tetrarch went out to see him, which is the governor of state. Drove out there living with his own brother's wife. John walked up to him and said, "It's not lawful for you to have her." O que ele fez, exceto se levantar e condenar tudo o que estava errado. Mesmo o tetrarca foi vê-lo, que é o governador do estado. Dirigiu-se para lá, vivendo com a mulher de seu próprio irmão. João aproximou-se dele e disse, não te é lícito possuí-la. Yes, what did you go to see? Did you go to see a denominational preacher? Did you go to see an intellectual speaker? Why, today, that would be far from what the world would want today. Sim, que fostes ver? Fostes ver um pregador denominacional? Fostes ver um orador intelectual? Ora, hoje isso estaria longe do que o mundo iria querer hoje. Well, they want something that's eloquent, great, famous tents and flags, or some great doctor of divinity, all the churches cooperating, intellectual man going before, intellectual talks. Ora, eles querem quem seja eloquente, grande, famosas tendas e bandeiras, ou algum grande doutor em divindades. Todas as igrejas cooperando, homens intelectuais indo na frente, palestras intelectuais. But when you see a man of God, he's usually out in the alley somewhere, standing on the street or some little building, preaching the unadulterated gospel of Jesus Christ. Mas quando você vê um homem de Deus, normalmente ele está no beco em algum lugar, de pé, na rua, ou em algum pequeno edifício, pregando o evangelho inadulterado de Jesus Cristo. That's the man that God sent. Brother, laying the axe to the root of the tree, preaching the gospel regardless of what people think about it. Stands alone. Esse é o homem que Deus enviou, irmão, pondo o machado à raiz da árvore, pregando o evangelho, independente do que as pessoas pensam sobre isso. Permanece só. What went you out to see? A man with a great education? Certainly not, he had none. He went into the wilderness at the age of 9. He come out at the age of 30. Preaching repentance. Rebuking Pharisees. Que fostes ver um homem com grande instrução? Certamente que não, ele não tinha nenhuma. Foi para o deserto aos 9 anos, ele saiu aos 30, pregando o arrependimento, repreendendo fariseus. Why did he do it? He couldn't help being what he was. The spirit of Elijah was upon him. He couldn't help because he wore clothes like he did. His nature was that. Por que ele fez isso? Ele não podia deixar de ser o que era. O espírito de Elias estava sobre ele. Ele não poderia deixar de usar as roupas que usava. Sua natureza era aquela. He couldn't help preaching on women running loose. For the spirit of Elijah was on him. He was what he was. He told Herodias. He told her off to the face. He told the people what he thought. Why, he couldn't help it. That was his anointing. He was Elijah. Ele não podia deixar de pregar sobre mulheres andarem libertinamente, pois o espírito de Elias estava sobre ele. Ele era o que era. Ele disse a Herodias, ele a repreendeu na cara. Ele disse ao povo o que ele pensava. Ora, ele não podia evitar. Essa era a sua unção. Ele era Elias. Then if a man or a woman, your anointing tells on you. Whatever your spirit is, moves you. You're motivated by a spirit. And if the spirit of Jesus Christ is on the Christian, the believer, no wonder he's a peculiar person. Então, se um homem ou uma mulher, sua unção fala sobre você, seja qual for o seu espírito, ele o move. Você é motivado por um espírito. E se o Espírito de Jesus Cristo está sobre o cristão, o crente, não é de admirar que ele seja uma pessoa peculiar. Oh, wonder there's something moving in him. Because God's in him. The Spirit of Christ is motivating him.
And he has to move as the Spirit moves him. Não é de admirar que haja algo se movendo nele. O chamado de Deus está nele. O Espírito de Cristo o está motivando. E ele tem de se mover conforme o Espírito o move. Could you imagine seeing John walk out there and say, oh, that's all right. This is all right. As long as the spirit of Elijah was on him, he acted like Elijah. Poderiam imaginar ver João chegar lá e dizer, oh, isso está bem, isto está bem. Enquanto o espírito de Elias estava sobre ele, ele agia como Elias. When you take these people that goes down, starts off and says, oh, I'm going to be a Christian. And they start off all right. First thing in about 6 months, they start going back. Start this way, that way. You can tell right then that the anointing's leaving them. For as long as the Spirit of Christ is in you, it'll make you Christ-like. Quando se considera essas pessoas que vão agora, começam e dizem, oh, eu vou ser cristão. E começam bem. A primeira coisa, em cerca de 6 meses, elas começam a voltar. Começam desta maneira, daquela maneira. Nota-se na mesma hora que a unção as está deixando. Porque enquanto o Espírito de Cristo estiver em você, ele o tornará como Cristo. Now, a lot of people has a wrong impression of Christ. Some people think that Christ was a sissy. Christ was the greatest of all men. He was the example man. Not only was he man, but he was God-man. He was God with us, Emmanuel. Agora, muitas pessoas têm a impressão errada de Cristo. Algumas pessoas pensam que Cristo foi um maricas. Cristo foi o maior de todos os homens. Ele foi o homem exemplo. Ele não só era homem, mas era Deus homem. Ele era Deus conosco, Emanuel. He was the humblest of man. But you can be too humble. You can get so humble until the devil will make a puppet out of you. Ele foi o mais humilde dos homens. Mas você pode ser humilde demais. Você pode ficar tão humilde que o diabo faria de você um fantoche. He was humble enough to wash the disciples' feet. He was forgiving enough to pray for those who drove spikes into his hands. But he was man enough to plait ropes and to run the money changers out of the house. Ele foi humilde o suficiente para lavar os pés dos discípulos. Ele foi perdoador o suficiente para orar por aqueles que pregavam cravos em suas mãos. Mas ele foi homem o suficiente para trançar cordas e expulsar os cambistas da casa. Yes, John was man enough to be meek and humble. He was man enough to stand on the banks of Jordan. He didn't need a great synagogue or a place to preach. He was humble. Sim, João foi homem o suficiente para ser manso e humilde. Ele foi homem o suficiente para se pôr de pé às margens do Jordão. Ele não precisava de uma grande sinagoga ou de um lugar para pregar. Ele era humilde. He took the bright blue skies. He was humble enough that he didn't call upon the people to have so much money to pasture their church. He lived off of grasshoppers and wild honey. Locusts. Ele ficou com o céu bem azul. Ele foi humilde o suficiente que não recorreu às pessoas para ter que ganhar tanto dinheiro para pastorear a igreja dela. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives with me.
and say, Hallelujah.